Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Aliás, nessas últimas semanas, nos últimos meses, o Céu que Te Acontece está bombando, porque não para de acontecer grandes configurações astrológicas de vulto, né? Coisas que têm um impacto social, coletivo, gigantesco. E aqui vai mais uma delas, a conjunção de Marte com Urano e a consequente quadratura de Marte com Júpiter e com Saturno, que estão conjuntos em Aquário. Urano está em Touro, Marte acaba de ingressar em Touro no dia 6 de janeiro, né? Foi o dia de Reis. Tem um vídeo aqui no canal, não esquece de dar uma olhada aí no vídeo sobre o Marte dentro, né, no ingresso em Touro. São dois vídeos, na verdade, um sobre o geral, o que significa, como é que isso aí tende a funcionar na coletividade, e um outro sobre o Marte, acerca do seu funcionamento e dos seus efeitos em cima dos signos, de cada um dos 12 signos, ou das 12 ênfases, né? Sol, Lua, Ascendente, né? Signo solar, lunar e signo ascendente, como é que recebem essa passagem. Mas a conjunção de Marte com Urano é ainda mais vultosa, ainda mais intensa. Ela é um dos aspectos que, apesar de uma duração relativamente pequena, ele tem uma intensidade e uma profundidade muito grande. Altera muito os ânimos coletivos, altera situações que estavam aparentemente estáveis e controladas e determina novos rumos de uma maneira muito repentina, uma quebra de expectativas realmente acima do que a gente pode esperar, do que a gente pode pensar que possa rolar nas realidades mais ao alcance da nossa percepção. Na verdade, os pontos críticos de 2021 já começam em janeiro. De fato, logo mesmo no ingresso de Marte em Touro, quando ele já está saindo ali de Áries, ele ingressa em Touro no dia 6 de janeiro, que ele vai ter toda uma modificação de padrão, né, de uma tonalidade das realidades vigentes. Logo a partir desse dia, a gente já pode considerar que essa conjunção com Urano já está dando o ar de sua graça. Está um pouquinho distante, mas a tendência da conjunção com Urano, do aspecto difícil que o Marte vai fazendo com Saturno e com Júpiter, já começam a se manifestar nas coletividades, na natureza, nos indivíduos, na vida em comum. Tudo isso entra em crise. Janeiro é um dos meses mais críticos de 2021. Apesar de que as previsões, no seu geral, elas têm vários pontos positivos, a gente tem que alertar para os pontos de maiores crises, de maiores convulsões. São convulsões sociais que podem envolver greves, passeatas, confrontações com policiais, confrontações entre povos diferentes, crises em setores industriais, vários setores diferentes. De fato, janeiro é um dos meses mais críticos de 2021, a despeito de previsões que já foram feitas, inclusive aqui no canal, que são bastante positivas ao longo do ano. Mas temos vários pontos críticos, vários pontos turbulentos. Janeiro, por exemplo, desencadeia desde a entrada de Marte em Touro, no dia 6 de janeiro, né, o dia de Reis. Desde esse dia, o ingresso do Marte em Touro já se aproximando ali da posição em que se encontra Urano. O aspecto nem está totalmente formado, mas essa posição ali já mostra algum funcionamento. A quadratura, que é um aspecto difícil, né, de um aspecto que gera comoções, dificuldades, obstruções, essas tendências já estão rolando desde o ingresso, desde o dia 6 de janeiro. A tendência mais prolongada, ela pega de 6 de janeiro até aproximadamente o dia 30, 31 desse mês. O centro, o foco de maior potência desses aspectos mais graves, mais difíceis, fica entre dia 15 e dia 23 de janeiro. Ainda dá para dizer que entre o dia 21 e 28 temos o foco mais severo, o mais perigoso, mais explosivo que tem ali no mês. Mas não pensem que a coisa se resume exclusivamente a janeiro.
Algumas das coisas que são desencadeadas durante um período como esse se estendem meses à frente, 2, 3 meses à frente. Juntando com outros aspectos que ainda vão ocorrer, teremos aí bastante sacudidelas ao longo das situações econômicas, políticas, sociais, climáticas e várias outras questões que vocês puderem imaginar, inclusive as coisas mais mundanas possíveis, como quebras em equipamentos, problemas na distribuição de energia. Venho falando isso já há algum tempo, já alertando com antecedência desde o final de 2020 sobre a tendência a termos uma recidiva, né, uma recorrência de problemas de distribuição de energia elétrica, de distribuição ou de produção da mesma, né, nos setores produtivos de energia elétrica ou em setores que são de telecomunicações. Essas questões aí de quebras, problemas técnicos, sanções que podem ser feitas por estruturas governamentais de vários países diferentes, pelas próprias pessoas que trabalham nesses ramos. Isso tudo está dentro do escopo desses aspectos, desses 3 aspectos que são formados quase que simultaneamente. Mas, obviamente, um aspecto como esse não tem só dano, não tem só problema. Ele traz também a vanguarda das vanguardas. Sim, exatamente isso que você ouviu. Marte é uma representação daquilo que está na frente, na dianteira, a vanguarda. Urano também é uma vanguarda, vanguarda tecnológica, as coisas que libertam você de esforços repetitivos. Está ligado ali, Urano mitologicamente é o céu. Tanto que está ligado à aviação, está ligado à alta tecnologia que leva as pessoas ao espaço sideral. Também está ligado a outros tipos de tecnologia que podem permitir o ser humano acelerar, multiplicar sua capacidade de produzir, de pensar, de compartilhar e de fazer qualquer outra coisa, através de máquinas, através de procedimentos mais avançados, através também da libertação de coisas que estavam já caducas, que já deram o que tinha que dar, que já cumpriram o seu papel. Então é o momento do ovo ser chocado, né? Do ovo eclodir com uma nova realidade. Isso faz parte do múltiplo simbolismo de Urano. Agora, se você junta Marte, que é a dianteira, a frente, a vanguarda, a coisa que você quer fazer antes dos outros, né, a competitividade, a ponta, né, inclusive mundanamente falando, Marte está relacionado a tudo que está numa ponta, literalmente, né, como o Marte rege lanças, facas, instrumentos pontiagudos, até agulhas, né, olha aí a vacinação. Então, o Marte está associado a coisas penetrantes e coisas que estão na dianteira, como a locomotiva numa composição inteira de um trem ou comboio em Portugal, né? É o motor num carro que costuma ficar na frente, exceto no Fusca, né, que ficava atrás. Mas, normalmente, são essas coisas que dão impulso e movimento. Junto aos dois numa configuração só, a tendência é fazer com que as aspirações, as expectativas sejam colocadas todas na frente de tudo aquilo que as pessoas prezam muito como o que é sólido, confiável, já esperável. E a gente pega as expectativas, aspirações, ambições e dá uma importância maior. É um período curto de tempo, é verdade, mas como eu disse, a extensão do efeito disso é longa. Só para vocês terem uma ideia, uma das vezes em que Marte fez conjunção com Urano foi justamente em 1921, 100 anos atrás. Tá? Exatamente 100 anos atrás. E nesse ano, olha só, repercussões que vêm depois, né, da conjunção. A conjunção acontece ali em janeiro de 1921, e meses depois tem 2 obras de arte que deram origem ao movimento antropofágico, como, por exemplo, o Abaporu, da Tarsila do Amaral, que também inspirou o Oswald de Andrade a criar o termo, né, o movimento, e outra obra, o Antropófago, de Vicente do Rego Monteiro. Ora, e daí? E daí que essas obras que inspiraram Oswald de Andrade a fazer o texto que levou ao movimento antropofágico, que quebra as rotinas, modelitos, expectativas diante dos movimentos artísticos,
É uma renovação, é a vanguarda da vanguarda. Isso é um sintoma de um projeto, né, uma coisa que está mexendo com o mundo inteiro. Obviamente, isso não significa que porque o Marte vai fazer conjunção com o Urano agora, a gente vai ter outro movimento antropofágico e outras telas e outro texto, outro Oswald de Andrade. Não. Essas coisas não se repetem, não dessa maneira. Temos estruturas idênticas com manifestações complexas e diferentes. A estrutura idêntica é a conjunção de Marte com Urano, mas veja que ela acontece em signos diferentes. Em 1921 estava acontecendo em Peixes e agora está acontecendo em Touro. E ainda vem acompanhada da quadratura, do aspecto difícil com o Júpiter e com o Saturno, que vai quintuplicar os efeitos dessa vanguarda, que vai quintuplicar o ponto crítico, né, os fatores mais críticos que o aspecto inicial da conjunção já possui em si. Tem os elementos, os efeitos mais favoráveis e tem os efeitos difíceis, desfavoráveis. Mas esses podem ser multiplicados durante esse período. Citando esses fatores que são tão bacanas, tão satisfatórios, o movimento antropofágico era uma coisa tão inusitada que até hoje a gente estuda, desde a escola até estudos avançados, acadêmicos de arte, são algo tão complexo, que modificou tanto a mentalidade. E então, já que a gente está falando de alguma coisa tão interessante, vamos trazer também à tona o lado bacana, o lado bom dessa conjunção. E depois a gente fala dos perigos e dos problemas para a gente poder se precaver. Vem comigo aí. Se os dois são a vanguarda da vanguarda, a gente vai ter, obviamente, um mês em que descobertas e novos avanços são cada vez mais rápidos, frequentes e talvez até impostos à coletividade. Mas a coisa não se resume a descobertas e modelos tecnológicos diferentes, e sim um grande impulso para colocação em prática de causas humanistas, colocar tudo isso à frente, como eu falei antes, colocar à frente das coisas que são consideradas mais seguras e já funcionais, né, que a gente já sabe que funcionam. A gente vai entrar num período de grande experimentação. Dá para fazer aqui uma analogia curiosa. Marte e Urano tem a cara do rock pesado. Aliás, eu estou com uma camiseta do Led Zeppelin aqui, veio bem a calhar. Marte conjunção Urano tem tudo a ver com o rock pesado. É a cara do AC/DC, com o guitarrista Angus Young se sacudindo todo, né, em cima do palco, parecendo que está louco, e AC/DC, né, corrente alternada, corrente contínua em inglês, nesse caso é a cara dos dois. Os dois, quando estão juntos, tem cheiro de fio queimado, né, dá sobrecarga em muita coisa, mas também dá excitação, no caso, uma enorme excitação coletiva. O surgimento do rock pesado ele tem essa cara, mesmo que não tenha ocorrido de fato naquela época dos primeiros, né, dos primórdios do heavy metal, do hard rock, essa conjunção, ainda assim eles têm essa cara. E qual não será a surpresa em saber que o Marte faz conjunção com Urano em novembro de 1968, quando a banda Led Zeppelin já estava um mês depois da sua primeira turnê. É curioso, né, como é que a proximidade do trânsito, já mesmo não acontecendo de imediato, já indica essa tendência. Então o Led Zeppelin é uma das primeiras bandas de rock pesado, né, propriamente dita, alguns já classificam como heavy metal. É a cara do Urano com Marte. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa pode funcionar em termos coletivos, não é o surgimento, que a coisa acontece muito antes, né? A formação do Jimmy Page, o guitarrista, com o Yardbirds, já acontece em 1966, ele vai digerindo, ele vai construindo o processo. Mas naquele ano, 1968, que é a formação de fato do Led Zeppelin, já a formação mais conhecida, e a primeira turnê ali ocorre em 4 de outubro, e em novembro ocorre ali o Marte em conjunção com Urano. É interessantíssimo, né, ver como é que os ciclos se arranjam de acordo com os eventos históricos. E de fato, Marte e Urano é rock and roll, é uma coisa balada, pesada e elétrica, né? A eletricidade tem cara de Urano. Então, apesar de todos os pontos críticos que eu vou começar a mencionar agora, e talvez em função deles próprios, a gente tem uma grande arrancada de realizações, de implantações de modelos novos, de percepções abertas na base do choque, né? Urano, choque, aquela coisa que dá
220, 40, 440 volts, né? Uma coisa assim bem potente, bem poderosa para ampliar a consciência, para dar, é choque de consciência mesmo. Esse choque de consciência pode vir através de um grande eureka, descobrir alguma coisa, ou através de uma situação bastante desagradável, como algo que seja um acidente, ou que seja uma revolta, né, alguma coisa que mexa com os brios de maneira muito violenta. Eu já tinha mencionado aqui os possíveis problemas com maquinário em geral, sobretudo aqueles que se referem à indústria de produção e de distribuição de eletricidade e até de equipamentos eletroeletrônicos. Às vezes até a entrega tem problemas, né, com os carros ou os veículos motorizados que levam. Também temos pequenas falhas, acidentes, falhas técnicas. Aliás, fica aí uma dica, gente. Falhas técnicas são profusas, vêm em grande quantidade durante um período como esse. Se você já tiver um esquema de segurança para os seus equipamentos já bem implantado, basta só fazer uma revisada, tudo bem. Mas se não tiver, corre para fazer, porque vai ser um mês em que tudo dá pau. Tudo dá problema. A coisa que está com um fiozinho solto ali que você emendou com uma fita isolante, é melhor trocar o fio, melhor colocar uma coisa mais segura ali, porque, eu vou repetir, essa conjunção tem cheiro de fio queimado. Se o Marte em Áries, nos últimos meses, ele esteve associado aí, sincronicamente, a incêndios, essa conjunção provoca, ela está associada a coisas que provocam incêndios, né? Em geral por falha técnica, por problemas, explosões em transformadores, instalações elétricas mal feitas, coisas que, né, repito, cheiro de fio queimado. E usando essa relação mundana, literal do fio queimado, das explosões em vias elétricas, a gente pode fazer a metáfora que as fagulhas também vão em direção a coisas que nos obstruem, que nos retêm, às vezes com autoridades. Em Marte e Urano, Marte já gosta de fazer o próprio caminho por si só, sem ter que responder demais a ninguém. Não dá para liderar uma pessoa muito marcial. Em geral, eles é que são os líderes. Imaginem vários Martes juntos, né? Várias pessoas muito marciais juntas, elas não se deixam liderar, elas têm sempre a dianteira, ela vai ultrapassar a vontade delas de fazer as coisas sempre na base da conciliação. Podem se conciliar, obviamente, mas ficar permanentemente nessa situação em que não podem ter uma voz ativa e sair fazendo as coisas do seu próprio modo, é sintoma de que vai acontecer um conflito depois. E quando o Marte está em conjunção com Urano, ainda mais com esses aspectos difíceis com Saturno, Saturno que representa autoridade, sistemas, processos estabelecidos, estruturas, né, os idosos, que representa, Saturno é o símbolo do velhinho, né, que está andando devagarzinho, e o Marte é justamente o piloto de Fórmula 1, que está a 1000 por hora. Essa configuração, ela pode ser bastante prejudicial para aquelas pessoas que precisam ter um pouco mais ou muito mais independência, e os protocolos que estão precisando desesperadamente de uma revisão ficam sendo mantidos pelas pessoas que querem simplesmente não querem que as coisas andem para frente, que não querem progredir. Aliás, se você quer progredir, apesar de todos os tropeços e trancos e barrancos, o período não é tão ruim assim, mas saiba que é cheio de trancos e barrancos. Você vai acelerar sua velocidade, vai aumentar sua velocidade, mas a estrada é cheia de pedras, né? Cheia de buracos. Estava falando aqui de Marte ser muito incompatível com autoridades. Urano é pior ainda, né? Urano é a quebra das estruturas que mantém sistemas funcionando sempre do mesmo modo. Por quê? Não é porque ele está com raiva do sistema, é porque está trazendo uma coisa que às vezes é incompatível com um modo. Por exemplo, na Revolução Industrial, a chegada do tear, né, substituiu muitos trabalhos que eram feitos diretamente à mão, né, tudo manualmente, muitas pessoas trabalhando, muito esforço, muito sacrifício. O tear, a pessoa só precisava dominar
o fazer no maquinário, mas multiplicou por 100 a capacidade de produção. Isso em termos de produção de bens, de capital e etc. Mas isso também se aplica a todas as instâncias, até a vias psicológicas, vias comportamentais, a percepções espirituais, a percepção do outro, a percepções sobre as diferenças de cultura. Isso tudo é muito acelerado, talvez por causa de uma pequena descoberta, por causa de um mecanismo. Vou dar um outro exemplo, uma pequena descoberta que fez uma mudança dramaticíssima no mundo: computador. Tá? Durante a Segunda Guerra, lá no comecinho do século XX e depois durante a Segunda Guerra, com a construção dos primeiros sistemas que depois vieram a se tornar os computadores, aqueles computadores gigantescos que ocupavam uma parede inteira e faziam aquelas folhinhas de papel perfurado. Pois é, aquilo é a revolução que nos trouxe aqui a nossa conversa, tá? Com o raciocínio que é aplicado em máquinas que reproduzem, que aceleram esse raciocínio, e agora chega a inteligência artificial. Uma coisa que a gente pode ver no meio dessa pancadaria, dessa turbulência toda, é que modos, alguns experimentos feitos com membros biônicos, com inteligência artificial, isso tudo começa a dar resultado rápido, começa a ter divulgações sobre esses resultados, sobre esses instrumentos e recursos novos que até então estavam apenas no laboratório e de repente começam a ser viáveis publicamente. Como temos uma quadratura de Marte sendo aplicada a Júpiter, que está em Aquário, conjunto a Saturno, olha aí os vídeos sobre a conjunção desses dois, está aqui no canal também. A gente tem também essa aceleração que gera percepção entre culturas diferentes, talvez por causa de fagulhas que também ocorrem junto a pessoas que pertencem a culturas diferentes, que tenham diretrizes até religiosas diferentes. De fato, toda vez que tem um aspecto difícil sobre Júpiter, algum religioso é acusado de alguma coisa, tem algum escândalo, tem algum problema ligado a ordens também jurídicas, a questões ligadas a buscas filosóficas, a uma revolução, uma reviravolta filosófica. Isso tudo é da alçada de Júpiter. Muitas vezes isso vem, ainda mais com essa quadratura, através de algum debate muito intenso, muito acalorado, e que o novo sempre vai superar aquilo que é antigo, que se torna visto como uma coisa ultrapassada, meio anacrônica. O mês de janeiro também, por causa dessa conjunção, mais a quadratura, pode ter algumas notícias, algumas situações meio desagradáveis com meios de transporte de carga, meios de transporte de massa e de longa distância. Eu, se fosse dono de alguma agência de turismo ou de produção de transportes e coisas do tipo, eu redobraria a segurança. No caso de quem detém algum grau de poder, que está em alguma instância de direção ou de controle organizacional, os problemas também ocorrem com mais frequência e intensidade. Alguns desses indivíduos podem ter uma autodefensividade bem exagerada, exercendo essas características na forma de represálias, de coisas assim questionáveis. Fora as revoltas, os potenciais de passeatas, coisas indo para a rua, as crises, as ligações perigosas, as confrontações. É um país acusando o outro de uma coisa que talvez não tenha feito. Então as paranoias correm no ar. Temos aí um efeito de panela de pressão, só que já não é mais aquele efeito de panela de pressão que ela está acumulando calor para explodir. Já é o processo explosivo em ação. A coisa que tinha que acumular já veio, já acumulou. A irritação, o incômodo, a coisa desagradável, o problema, já ultrapassou o tolerável. E é justamente nesse período que as coisas explodem, que as pessoas demonstram suas insatisfações. E aí, por outro lado, as pessoas que detêm algum grau de autoridade, algum grau de poder organizacional, têm que tomar cuidado por duas vias. Uma é que de fora para lá, externamente para si, pode vir gente com muita fanfarronice, arrogância, querendo provocar, aquele sujeito que sempre acha que pode tudo. Por outro lado, a segunda coisa que tem que se precaver a respeito é justamente com a própria tendência a
se mostrar fanfarrão, né? Essa aí é perigosa, porque pessoas que detêm algum grau de autoridade e criar fanfarronices geram repercussões muito graves para todo mundo que está em volta, dependendo das decisões dessas pessoas. Para finalizar, lembrando aqui do comecinho do vídeo, eu tinha citado ali um período mais curtinho de intensidades, né? Que foi o período entre 21 e 28. Mais precisamente, esses 2 dias mesmo. Dia 21 de janeiro, a Lua, em seu trânsito, vai fazer a conjunção com o Marte, com Urano, a quadratura com Júpiter, com Saturno. Vai agravar ali, porque a Lua também vai formar uma quadratura com o Sol e logo no dia seguinte uma quadratura com Mercúrio. Quer dizer, vai ser um festival de dificuldades de comunicação, perdas de documentos, extravios, dificuldades de entendimento, radicalizações em geral, tudo aquilo que a gente já estava com um pouquinho de temor, tentando se precaver, contornando no final de 2020, eclode ali nesse dia. O outro dia é o dia 28, quando a Lua, em seu trânsito, forma uma quadratura T, né, aquele triângulo retângulo, né, que é uma quadratura T, com Marte, Urano juntos. O Marte já está bem distante já de Urano nesse dia, mas ainda está em funcionamento a tendência, e a oposição com o Júpiter Saturno, já é o dia da Lua cheia, é o dia que a Lua vai ficar cheia, o que faz com que os ânimos fiquem ainda mais exaltados, né? Algumas situações belicosas, conflituosas tendem a se acirrar. Então esse é o segundo dia do mês mais difícil. Vale lembrar que essa passagem de Urano em Touro ainda vai ter em fevereiro, um outro período ainda bastante tenso, de eclosões, que também são eclosões de situações difíceis e algumas descobertas e impulsionamentos, né, alavancagens de oportunidades que são muito esperadas por muito tempo. É a situação que rola em sua maior intensidade no dia 10 de fevereiro, que vai ter um vídeo exclusivo só para isso. O que é isso? É a junção ali, assim, a presença de 6 fatores, 6 planetas visíveis a olho nu. 6 aqui, falando em astrologuês antigo, Sol e Lua considerados como planetas. 6 planetas visíveis a olho nu, todos em Aquário. A gente vai olhar para o céu ali no dia 10 de fevereiro, vai ver uma carreirinha, a Lua e mais um bando de estrelinha tudo em volta são os planetas. Então entre 10 e 11 de fevereiro, dia 11 de fevereiro, inclusive, tem uma lua nova, né, que é um desencadear de uma outra situação, de um período inteiro de um mês. Essa lua nova faz quadratura com esse Marte que está em Touro, todos aqueles fatores que estão ali em Aquário, fazendo um aspecto difícil com Urano. Então temos aí, na verdade, todo um período de janeiro e fevereiro, até mais ou menos meados de fevereiro, bem tensos, né? As coisas, como eu disse, não ficam concentradas só numa data, numa semana, 2, elas se estendem em seus efeitos. Mas isso vai ter um vídeo exclusivo para analisar o stellium, a doriforia, ali em Aquário. Eu sou Carlos Holanda, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica aí em curtir, gostou, e se inscreve no canal para você estar sempre acompanhando as novidades. Aliás, para acompanhar as novidades, clica no sininho. O sininho vai te avisar, você tem uma notificação quando a gente insere uma coisa nova aqui. Não se esquece que se você quiser aprender um pouco mais de astrologia, quiser fazer a sua formação, até mesmo que não seja para se tornar um profissional, mas para usar na sua vida diária e junto com seus amigos, familiares, e planejar a sua vida profissional e tudo mais, temos os cursos da Escola Carlos Holanda Astrologia no endereço carlosholanda.com.br. Um grande abraço para você e até a próxima, porque vem mais vídeo muito bom, muito interessante para você planejar aí o seu porvir. Beijo!